A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu sou o pastor Darcy e antes que você me venha falar que você tem uma tia que se chama Darcy, eu já sei. Então eu prefiro pensar que meu nome é bíblico. E é na revista atualizada. Mateus 7,7 diz assim: pedi e Darcy-vos-á. Então daqui para frente, quando você ler esse versículo, você vai lembrar dessa heresia, mas pelo menos vai lembrar de orar por mim. Amém? Uma alegria estar com vocês. Queria primeiramente agradecer à Igreja Batista de Barro Preto de receber-nos com tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação. Muito obrigado, pastor Tarcísio, esposa, família, igreja. Estamos radiantes com o amor, com o carinho que recebemos de vocês aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado. Também tenho a alegria de ter aqui nesta noite conosco o Valcenir, que é o CEO, posso dizer assim, né, Valcenir? Da Rede Batista de Educação, porque lá em Vila Mariana nós temos um colégio que é da Rede Batista de Educação da Convenção Batista Mineira. Então lá em São Paulo nós temos um pedacinho de Minas, logo do lado do templo da igreja, nós temos o prédio do colégio e é a Rede Batista de Educação. Temos tido o privilégio e a alegria de conviver com a Rede Batista de Educação, com Valcenir, Claudinei e toda a equipe. E está indo para lá agora uma diretora que estava aqui em Belo Horizonte, ali no Buritis, e vai dirigir o Colégio Batista Brasil, ali em Vila Mariana. Uma alegria ter vocês ali. Muito gostoso conviver com a Convenção Batista Mineira. E tive o privilégio de conhecer o pastor Roberto, que na época que fizemos a transição para a Rede Batista, ele era o presidente da junta, foi lá, conversamos, desde o primeiro instante, Deus já deu um amor grande pelo Roberto, e Beth, sua esposa querida, não é? E é uma alegria muito também reencontrar pastor Roberto aqui. Eu quero falar hoje sobre o amor gracioso de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16 é muito conhecido. Mas 1 João 3,16 é pouco conhecido, mas tem um poder enorme. E lá em 1 João 3,16, nós temos a palavra de Deus dizendo assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha, pregar hoje à noite aqui está sendo um desafio para mim, porque tem um menino, onde ele está? Ele saiu, Tarsis? Ah, ele saiu. Mas o filho do pastor, nesse final de semana, ganhou a medalha de ouro de pregação no encontro do Sudoeste dos Mensageiros do Rei. Então, parabéns dos embaixadores do Rei. O que eu falei? Estou ficando velho. É a Letícia que faz isso comigo. E ele ganhou a medalha de ouro. Então, eu queria reconhecer isso aqui. O Tarsis partiu dele, grande pregador nascendo aí no meio batista. Vamos orar mais uma vez? Querido Pai Celestial, que alegria podemos agora olhar para a Tua palavra e aprendemos, Senhor, da Tua palavra, através da ação do Teu Espírito em nossa mente, iluminando, Senhor, a nossa cognição, porque precisamos, Senhor, para que compreendamos a Tua palavra de maneira que o Senhor seja plenamente agradado na beleza da Tua sabedoria. Mas também precisamos, Senhor, e carecemos da ação do Teu Espírito em nossa alma e nosso coração, de maneira que apliquemos a Tua palavra como convém, e assim o Senhor seja plenamente agradado na beleza da Tua santidade. Então, mais uma vez, Senhor, rogamos e nos rendemos ao Teu Espírito para que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor, neste momento. E eu peço por mim, Senhor, não permita que nada,
nenhuma história, nenhuma ilustração. Senhor, nem mesmo os meus estudos seja a nossa orientação, nossa segurança aqui agora, mas tão somente o mover do Teu Espírito em nossa mente e em nosso coração, por meio das Sagradas Escrituras, e assim sejamos edificados. Mais uma vez, rogamos por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Olha, perguntaram a algumas crianças sobre o que eles pensavam o que é o amor. Então perguntaram para uma criança mineira: o que é o amor para você? E ela respondeu assim: é um pedaço de queijo mineiro com doce de leite dentro de um pão de queijo. Definição de amor para uma criança mineira. Aí perguntaram para uma criança paulistana: o que é o amor para você? O amor para mim é igual a Avenida Paulista. Começa no paraíso e termina na consolação. Aí perguntaram para uma criança que tem pais que se amam: o que é o amor para você? O amor é o nome do papai, porque a mãe chama o papai de amor. Aí perguntaram para uma criança mais meiga: o que é o amor para você? E ela respondeu: é o que eu sou da mamãe. E aí perguntaram para uma criança crente em Cristo Jesus: o que é o amor para você? O amor para mim é quando Jesus estava pregado na cruz e ele, com uma simples palavra poderosa, poderia tirar os pregos das suas mãos e dos seus pés, mas ele não fez. Lindo, não é? Isso são histórias de definição de amor de crianças, histórias reais. E essa última me encanta. Quando uma criança é capaz de dizer: amor para mim é quando Jesus estava pregado na cruz. E com uma simples palavra poderosa, ele poderia ter tirado os cravos, os pregos das suas mãos e dos seus pés. Mas ele não fez. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Anunciemos o amor gracioso do Senhor Jesus. E o amor gracioso do Senhor Jesus tem algumas marcas. E a primeira marca do amor gracioso do Senhor Jesus é que o amor gracioso de Cristo por nós é provado em seu sacrifício incondicional. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5. E a palavra de Deus aí nos dá informações do amor incondicional de Jesus Cristo. Paulo, quando inspirado pelo Senhor para escrever a carta aos Romanos, ele não havia ainda estado em Roma, e para se certificar de que os crentes romanos tivessem o conceito correto do verdadeiro evangelho, e Paulo tem isso na sua mente, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz que o evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Isso é o evangelho. Não tem mais nada. E Paulo, para se certificar de que os crentes em Roma conhecessem o verdadeiro evangelho, ele vem mostrando isso em toda a carta. Romanos 1, 2 e 3, ele mostra que toda a humanidade está perdida. Mesmo aqueles que religiosamente acham que a sua religião os salvará. Não vai salvar. Depois, nos capítulos 4, ele mostra a necessidade da fé em Cristo Jesus. No capítulo 5, ele vai falar sobre a justificação em Cristo Jesus. E quando ele está falando sobre a justificação, que somos declarados justos em Cristo Jesus, ele diz assim para nós:
Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui a palavra de Deus, por meio da inspiração do Espírito Santo ao apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, nos mostra que o amor gracioso de Cristo por nós é provado em seu sacrifício incondicional por nós. Não havia condição nenhuma em nós para recebermos o amor gracioso de Jesus. E é interessante que Paulo usa algumas palavras para fazer um jogo aí de palavras que mostram isso. Vamos olhar para isso. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, débeis moralmente falando, não havia nada em nós que justificasse o sacrifício de Jesus. Depois ele diz, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Essa palavra na língua original significa sem temor algum a Deus. Aliás, ele já falou isso no capítulo 3, que não há quem busque a Deus. Então ele está dizendo aqui que o sacrifício de Jesus foi incondicional. Não houve uma condição que favorecesse Jesus a querer morrer por nós. Por isso que no versículo 7 ele diz, dificilmente alguém morreria por um justo. Agora ele usa uma palavra aqui na língua grega, que aponta para indivíduos que tinham ações e que tinham atitudes que na cultura do primeiro século eram conhecidas ou reconhecidas como atitudes justificáveis. E ele diz, dificilmente alguém morreria por um justo. E aí ele faz um trocadilho. Pois poderá ser que pelo bom, aí ele usa uma outra palavra na língua grega, que na cultura do primeiro século apontava para pessoas que tinham atitudes boas. Atitudes que mostravam que essa pessoa era uma pessoa que pensava na bondade. Uma pessoa que pensava em coisas boas. Pode até ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, e aí ele vai usar uma palavra terrível no primeiro século, terrível na língua grega, a palavra pecadores, que tem esse som, hamartolos, no grego. Indivíduos que vivem na prática do pecado. Indivíduos que produzem atitudes, relacionamentos, pensamentos, sentimentos pecaminosos. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, você vai olhar, como também está em Efésios 5, uma lista do que esses indivíduos pecadores fazem. Mas vamos olhar para a lista de 2 Timóteo, capítulo 3. Olhe só o que diz o texto, escrito também pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, portanto, a palavra de Deus. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, e agora começa a lista das atitudes, dos relacionamentos, das ações, dos sentimentos, dos pensamentos, daqueles indivíduos que são chamados pecadores.
pelos quais Cristo Jesus morreu. E aí ele começa: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Essa é a lista dos indivíduos pelos quais Jesus Cristo morreu, foi sacrificado. Esse é o amor incondicional de Jesus. Uma das igrejas que eu tive o privilégio de pastorear, eu conheci um indivíduo que, na sua época de incredulidade, era um dos indivíduos bandidos mais temidos da sua região. Um indivíduo que fora preso várias vezes pela polícia do estado de São Paulo. Mas ele foi alcançado pela graça de Jesus. E é interessante que o nome dele era Salvador. E Salvador entregou a sua vida a Jesus. E de agora, de um bandido, de um indivíduo terrivelmente amedrontador, ele se torna um dos indivíduos mais dóceis, mais amáveis que a nossa igreja conheceu. Com um detalhe: ele, quando se converteu, fazia halterofilismo e se tornou um dos indivíduos campeão latino-americano de braço de ferro. E ele tinha um braço que era a espessura da minha perna. O camarada era fortíssimo. E ele se tornou diácono da Igreja Batista lá, Maranata, em Sorocaba. E quando um pessoalzinho da pesada chegava na igreja, ele dizia assim: aqui é um lugar de respeito. Jesus é honrado aqui. Entra e respeita Jesus. E mostrava a patola dele. Era uma beleza. Mas pense num homem extremamente dócil, bandido, aterrorizante. Quando eu estava no seminário, eu fui professor de um rapaz que fora preso na sua adolescência várias vezes no que era conhecido como a antiga FEBEM. Seu apelido era Nó Mal Acabado, para você ter uma ideia como era. Terrível! Mas ele encontrou a Jesus como Salvador. Entregou a sua vida a Jesus. Sabe o que ele é hoje? Um homem de Deus, um grande pastor, que pastoreia numa igreja na cidade de Curitiba, levando muitas vidas a Cristo Jesus. Eu me lembro quando o Fefe, é assim que nós o chamávamos no seminário, ele nos levava com um grupo de seminaristas para a FEBEM. E ele dizia: gente, esses adolescentes precisam muito ouvir do amor de Cristo Jesus incondicional pelas suas vidas. Eles se culpam aqui. Eles acham que não merecem nada. A sociedade os trancou aqui. Mas eles precisam conhecer a liberdade que há no amor e na graça condicional de Jesus. Por isso que Romanos 5 diz: mas Deus prova o seu
próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe, igreja, há muitos salvador aí fora. Há muitos nó mal acabado aí fora que precisam ouvir que Jesus Cristo os ama e o amor de Jesus foi demonstrado por eles na cruz do Calvário. E cabe a mim e a você, que conhecemos essa história e que soubemos desta história de Jesus por meio da salvação que recebemos dele, contar isso agora, aí fora, para os salvadores de Belo Horizonte e para os nós mal acabados de Belo Horizonte. Anunciemos o amor gracioso e o sacrifício incondicional de Jesus. Mas a segunda marca que nós encontramos aí é que o amor gracioso de Cristo por nós, ele perdoa os nossos pecados com misericórdia. Abre agora a sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Esse é o momento da crucificação de Jesus. Como disse aquela criança, amor para mim é que quando Jesus estava pregado na cruz, ele podia, com uma palavra simplesmente poderosa, tirar os pregos das suas mãos e dos seus pés. Mas ele não fez. Por que não fez? Porque Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para pagar o preço devido e cancelar o escrito de dívida que estava sobre todos nós. E ele o fez. E quando Jesus está sendo pregado ali, há uma multidão ali vendo o espetáculo. Eu tive a oportunidade de estar no Monte da Caveira, lá em Jerusalém. E eu, ao olhar ali o Monte da Caveira, eu fiquei imaginando o espetáculo de Jesus sendo crucificado e a multidão ali observando o espetáculo daquele dia em Jerusalém. Alguns indivíduos diziam assim, versículo 35. O povo estava ali, a tudo observava também as autoridades religiosas, os fariseus, saduceus, essa corja de indivíduos que foram usados por Deus para a crucificação de Jesus. Houve ali um momento em que Pilatos, como procurador na Palestina, não muito sábio, Pilatos era um indivíduo extremamente insano, insensato e intempestivo. Ele fizera algumas coisas que não devia, entrou com os estandartes, com a figura do imperador no templo, depois pegou dinheiro do templo e fez um aqueduto lá em Jerusalém para fazer bem para ele. E isso fez com que a liderança religiosa judaica da época tivesse problemas com Pilatos. E Pilatos estava na palma da mão de Anás, Caifás, João Alexandre e toda a liderança do Sinédrio naquela época, que era saduceia. E quando Jesus é crucificado e ele ressuscita, depois do terceiro dia, a guarda romana foge porque eles não estavam preparados para lidar com o que eles viram ali na hora da ressurreição, embora sendo uma guarda pretoriana bem preparada, uma escolta romana bem preparada, eles não estavam preparados para lidar com aquilo que aconteceu na hora da ressurreição e fugiram. E Mateus diz que quando eles chegaram ali na presença dos líderes religiosos e amedrontados, porque todos eles iam pagar com a sua própria vida por terem fugido e deixado aquele túmulo que tinha o selo romano ali, a liderança disse: fiquem em paz. Deram uma soma de dinheiro para essa liderança
e disseram assim: quanto ao governador Pilatos, pode ficar em paz, que nós o persuadiremos. Ou seja, a gente vai conversar com ele e coloca ele no devido lugar. Porque Pilatos estava na corda bamba. Se a liderança do Sinédrio mandasse uma informação para o imperador em Roma do que Pilatos fizera na Palestina, ele perderia o seu cargo de procurador na Palestina. E estar na Palestina já não era um bom negócio para ele. O que de fato aconteceu depois de alguns anos com Pilatos? Voltou para Roma e foi assassinado porque era um indivíduo que tinha problemas com a sua integridade moral. Aqui essa autoridade religiosa da época, que Deus usou sim para a crucificação de Jesus, não porque Deus se perdeu na história, não porque Deus não sabia o que fazer. Pedro, quando prega ali em Atos 2, diz: segundo a presciência e o pré-desígnio de Deus, vocês o crucificaram. Ou seja, já havia sido determinado de eternidade a eternidade que Jesus pagaria o preço pelo nosso pecado. Essa autoridade zombava e dizia: salvou os outros. A si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Volto a dizer, como disse aquela criança, Jesus poderia ter descido da cruz facilmente, para mostrar que ele é Deus de Deus e o Cristo. Mas ele não fez, porque ele veio para morrer pelo meu pecado, ele pelo seu pecado. Mas não só essa autoridade zombava, não só essa autoridade levantava o nariz e dizia: aê, salva-te a ti mesmo, se és o Cristo, o Filho de Deus, olhando para a cruz com uma atitude arrogante e zombatória. Mas a Bíblia diz também que havia um outro grupo. Igualmente, os soldados o escarneciam. Essa palavra escarnecer na língua original significa algo que vem de dentro do coração. É a maldade do indivíduo, do soldado romano, que tem no seu coração a impiedade, que tem no seu coração o pecado, e ele traz do seu coração o escárnio. A palavra em grego é brincadeira do coração. Alguém que brinca com o sacrifício de Jesus, e isso vem do coração. Escarneciam. O que mereceria indivíduos assim? Eu fui criado por um homem chamado Darcy, o meu nome é Darcy Zborowski Jr. Eu fui criado pelo seu Darcy, um homem muito piedoso e muito temente a Deus. Aprendi algumas coisas com o meu pai que vão me acompanhar para o resto da minha existência. Uma delas é pintar os versículos bíblicos de vermelho. Já ganhei lápis azul, marrom, amarelo, verde, não adianta, tem que ser vermelho. Porque o meu pai assim o fazia e eu desde criança vi ele fazer isso. E eu agora só ganho lápis vermelho. Pegaram? Para pintar a minha Bíblia. Mas o meu pai, na sua simplicidade, um homem que estudou até só a 4ª série do primário da época, 5º ano hoje do Fundamental 1, sempre ensinou a mim e ao meu irmão a sermos tementes a Deus. Tanto que tanto eu quanto o meu irmão acabamos sendo chamados por Deus ao ministério pastoral. Meu irmão também é pastor. E eu me lembro que meu pai dizia assim: meu filho, com Deus não se brinca. Porque a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Se referia a Hebreus 10:30. Então ele falava: não brinca com Deus. E não brinca com o homem de Deus. Eu tenho um mestrado que é no Antigo Testamento na língua hebraica.
E quando eu fui escrever a minha dissertação de mestrado, eu falei para o orientador, olha, eu gostaria de honrar a memória do meu pai, porque o meu pai já havia sido convocado pelo Senhor e estava no céu. E o meu orientador disse, o que você quer escrever? Eu falei, eu quero escrever sobre as ursas e Eliseu. Porque o meu pai usava muito isso para dizer, meu filho, não brinca com o homem de Deus. Vou contar uma história para você. E aí ele contava a história lá de 2 Reis, quando alguns jovens, já para a idade adulta, não eram criancinhas não, começaram a gritar para Eliseu, sobe careca, sobe careca. Porque Elias já havia subido e eles não queriam um homem de Deus lá para ensiná-los a palavra de Deus, nem para cobrá-los dos seus pecados. E aí Eliseu então roga ao Senhor e 2 ursas vêm e aniquilam aquele grupo, aquela gangue de jovens desrespeitosos ao homem de Deus. E meu pai dizia assim, então meu filho, não brinca com o homem de Deus, principalmente se ele for careca. Então, Valceni, você sempre vai ter meu respeito. Por temor a Deus. E todos vocês que têm menos cabelo na cabeça. Esse era o meu pai piedoso. Esse era o meu pai que me ensinava. E ele me ensinou a ter temor de Deus. Temor. Temor é medo mesmo. Respeito, reverência. Não brinca com Deus, meu filho. E quando eu leio esses textos que os indivíduos zombavam, escarneciam, eu penso em Hebreus 10:30 e falo, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo e verdadeiro. E há alguns momentos na Bíblia em que Deus agiu com severidade para aqueles que zombaram dele, que o escarneceram. Em Levítico 10, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, porque brincaram com o culto a Deus, foram fulminados. Herodes, porque brincou com a honra que se deve dar a Deus e trouxe para si a honra, e o povo gritava, é um Deus, foi comido de verme. Mas, na cruz, quando Jesus está pagando pelos nossos pecados, quando esse povo e esses soldados zombam e escarnecem de Jesus, olha o que ele diz. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse é o amor gracioso de Deus em Jesus. Nós merecemos ser fulminados. Nós merecemos ser comidos por vermes. Mas em Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, nós somos perdoados. Perdoados. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o amor gracioso de Jesus. Por isso eu disse que é um amor por nós que perdoa os nossos pecados com misericórdia. A palavra, o termo misericórdia, no contexto teológico, significa não recebemos o que merecemos. Na cruz, Jesus recebeu o que merecíamos. Ele pagou pelo nosso pecado para que eu não receba o que eu mereço pelos meus pecados e você não receba o que você merece pelos seus pecados. Esse é o amor gracioso de Jesus, que nós precisamos contar para as pessoas. Você já deve ter falado de Jesus para alguém, e essa pessoa falou, olha, eu até considero ir a Jesus, mas eu preciso acertar, porque eu sou uma pessoa ruim, viu? Ah, isso eu não tenho dúvida.
Uma vez uma pessoa falou isso para mim, eu falei, eu não tenho dúvida que você é uma pessoa ruim. Aliás, eu acho que você é uma pessoa péssima. Pastor, também não é assim, né? Mas é, porque eu sou também. E é por isso que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário por você. Ele já fez, ele já pagou, para que eu e você não precisemos pagar. Ele pagou o escrito de dívida, diz a palavra de Deus em Colossenses. Quantas pessoas precisam ouvir disso? Quantas pessoas estão querendo resolver o seu estado de pecado com Deus e não conseguem nunca? Nunca. E precisam ouvir. Jesus tem um amor e um perdão misericordioso por você. Você não vai receber o que você merece. Você vai receber a graça dele. E graça é receber o que não merecemos. Jesus já fez por você. Anunciemos o amor gracioso do Senhor Jesus. E a terceira marca é que o amor gracioso de Cristo por nós exige que vivamos para Ele. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. A carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo a Corinto, é uma carta para mostrar o apostolado dele, a credencial de apóstolo dele, mas ao mesmo tempo também é para corrigir a igreja de Corinto, porque é uma igreja imatura, que é levada aí por qualquer coisa, a seguir indivíduos que ele chama de superapóstolos, que aliás estão por aí agora. Não sei se aqui em Belo Horizonte tem, pastor Tarcísio, mas lá em São Paulo tem uns indivíduos que gostam de ser chamados de apóstolo. É engraçado como a Bíblia fala exatamente o contrário. Os verdadeiros apóstolos, depois de um tempo, se chamavam de presbíteros. Eu, presbítero, juntamente convosco, diz Pedro. O presbítero de João. Interessante, né? Que os apóstolos se chamam de presbíteros, os verdadeiros. Os falsos apóstolos são apenas presbíteros, mas querem ser chamados de apóstolos. E haviam indivíduos que eram os superapóstolos. Lá em 2 Coríntios 12, Paulo usa 2 vezes a expressão hiperapóstolos. Hiper é uma preposição na língua grega, e nós conhecemos também, emprestamos isso da língua grega, né? Hiper é grande, hipermercado, grande. Hiperapóstolos, os superapóstolos, que faziam o ministério deles, ou pregavam as suas mensagens para ganhar muitos recursos. Não mudou nada, percebeu? Não mudou nada. Continua a mesma coisa do primeiro século, no século 21. Os hiperapóstolos de hoje fazem o seu ministério e as suas pregações para ganharem recursos. É interessante. Então Paulo diz, olha, eu quero dizer para vocês o que eu sou. E no versículo 12 ele diz, não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriares por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Ele está falando dessa turma. E aí ele diz, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Não há nada em nós que justifique termos esse orgulho, essa arrogância, essa altivez de acharmos que valemos alguma coisa. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, não vivam para viver atrás de recursos, de reconhecimento humano, daqueles que se gloriam na aparência, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Gente, o Senhor me chamou e chamou você, não para sermos hiper. Não. Ele não me chamou para eu ser um hiper pastor. Ele não chamou você para ser um hiper ministro de música. Ele não chamou você para ser um hiper engenheiro, um hiper médico, um hiper advogado, um hiper professor, um hiper. Não. Ele nos chamou para vivermos por Ele, para aquele que por nós morreu e ressuscitou. E eu como pastor, você como ministro de música, você como engenheiro, você como médico, você como advogado, você como professor, você como profissional liberal, você foi chamado para viver aonde você esteja, fazendo o que você faz, para aquele que por ele, por você, morreu e ressuscitou. Estamos fazendo isso. O Senhor pode contar com você. Você está anunciando o amor gracioso aonde você vive, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você compra a carne para a semana, aonde você faz a feira, aonde você compra o remédio. Principalmente você que tem mais dos 40, que falaram para mim que a vida começava aos 40, mas não acabaram a frase. A vida de pressão alta, pré-diabetes, remédio de pressão, cloridato de metformina. Quantos se identificam com isso comigo aqui? É? E assim vai. Estamos anunciando o amor gracioso de Jesus a essas pessoas. Aproveita as oportunidades. As pessoas sempre falam algo que você pode falar para eles. Olha, só que tem algo melhor para você, ou alguém melhor para você. E essa pessoa se chama Jesus. Hoje viemos. Aliás, pastor Roberto, eu descobri que o metro do mineiro é maior que o metro do paulista. Que eu estava aqui logo depois do almoço. E tanto o pastor Tarcísio quanto o pastor Roberto falaram, é logo ali o Mercado Central. E eu tenho 2 próteses no quadril. A minha esposa tem uma artrodese, é uma prótese na coluna. Eles falaram que é logo ali, Denise. Vamos lá. E pegamos o pessoal da igreja e vamos. E o logo ali não chegava. Eles falaram, é um pulinho. 3 horas de caminhada é o pulinho do mineiro. Chegamos lá no Mercado Central. Eu não tinha nem perna para andar mais no mercado. Aí veio aquele labirinto de corredores. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso pregar hoje à noite. Falei, Denise, é rapidinho. Aí na hora de ir embora, falei, vamos de Uber. Não vou. Uns corajosos estavam comigo. Nós vamos andando, pastor. Vai. Deus te abençoe. Vai andando. Eu vou de Uber. Então veio eu, a Denise e a irmã Sandra. Também tem a coluna operada. Vamos de Uber. E dali, do Mercado Central até aqui de Uber, é muito rápido. Né? Foram os R$ 8,90 mais bem pagos da minha vida. E o Marco, motorista, veio trazendo a gente. Eu comecei a conversar com ele. Olha como Deus nos dá chance e oportunidades. Aproveita a oportunidade. A gente gasta muito mais tempo falando do Flamengo, que está indo bem no campeonato de clubes mundial, ou do Palmeiras, ou do Fluminense, ou do Botafogo, mas não falamos daquele que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. E a gente estava vindo no Uber, e o Marco, em um determinado momento, eu fui falando, então, ele contou que ele era aposentado, tal, químico, foi aposentado,
E então, para não ficar em casa, começou a trabalhar de Uber e tal, até que um momento ele falou assim, isso aqui é um divã para mim. Falou, olha, tem um divã melhor para você do que dirigir Uber. E esse divã se chama Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por você, Marco. Você vai me deixar ali na Igreja Batista do Barro Preto. Nós estamos ali. E se você quiser nos visitar, você vai ser sempre bem-vindo. Mas saiba, o melhor divã para a sua alma é Jesus. Está lançada a semente. E aí você ora por essa pessoa. Algumas vezes nós ficamos com medo. Pega um folheto. Entrega um folheto para a pessoa. Diz, olha, tem uma mensagem do amor de Deus em Cristo Jesus por você. E ora. Deixa Deus trabalhar. E se Deus te der a oportunidade, abre a boca e lembra do texto. Não se preocupe com o que você há de falar. O Espírito de Deus que habita em você vai te orientar. E você vai ter a alegria de levar uma vida a Cristo Jesus. Um Salvador, um nó mal acabado. Estamos prontos a anunciar o amor gracioso? No século XVIII, começou um movimento chamado Movimento dos Moravianos. Indivíduos que resolveram, diante de Deus, serem a resposta das suas próprias orações. E eles começaram um movimento, e um nome muito famoso dos moravianos, um indivíduo que começou, ele era um conde, era o conde Nicolau von Zinzendorf, da Morávia. E ele foi despertado porque um dia, na faculdade de Halle, ele viu um quadro, e os professores lá eram muito piedosos nessa universidade onde ele estudou. E ele viu um quadro que tinha o seguinte título em latim, Esse Homo, se referindo a Jesus. E nesse quadro estava escrito, dei minha vida por você. O que você faz por mim? Aquilo incomodou o Zinzendorf. E ele começou um movimento conhecido como o Movimento dos Moravianos. E começaram a orar. No início eram poucos, de repente eram muitos, de repente era uma multidão. E mais de 2.500 moravianos saíram ali da Morávia, ali na Alemanha, onde eles estavam estabelecidos, e foram para os confins da terra para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Mas tem uma história muito interessante. 2 jovens moravianos, eles ficaram sabendo que lá numa ilha na Índia, que era uma propriedade de um britânico, havia mais de 3.000 escravos sem conhecerem a Jesus. Então eles mandaram uma carta para esse proprietário britânico da fazenda, pedindo se eles podiam chegar lá como missionários para falar de Jesus para esses escravos. E o proprietário então respondeu, nenhum religioso vai chegar aqui. Nenhum. Porque ele, inclusive, se dizia ateu. Esses 2 jovens orando resolveram ser respostas das suas próprias orações. E eles então decidiram se vender para aquele proprietário como escravo. E eles se venderam como escravos. Com o dinheiro da venda, eles pagaram a passagem para irem da Morávia até a Índia. E nunca mais retornaram para suas famílias, para os seus pais, para a sua terra. Porque eles foram autovendidos como escravos para alcançar os escravos lá na Índia. Porque eles entendiam que precisavam anunciar o amor gracioso. E a história conta que quando o navio foi partir da Morávia, e algumas pessoas não entendiam o que eles estavam fazendo. E perguntavam, gente, vocês vão virar escravos.
Vocês nunca mais vão ver os seus pais. Vocês nunca mais vão voltar para essa terra. Vocês se venderam como escravos. E eles então subiram no navio. E quando o navio estava saindo do porto, eles gritaram assim: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa de seu sofrimento por nós. Sabe, irmãos, Deus não está pedindo para você se vender como escravo na Índia. Não está. Deus não está pedindo para você sair daqui e nunca mais voltar para sua casa, para o seio da sua família. Não. Deus está pedindo para você, no ambiente em que você vive, no meio da família que você convive, anunciar o amor gracioso de Jesus. Então comecemos entregando um folheto, orando por vidas que você conhece, para os quais você está comentando tantas coisas, trocando receita de pão de queijo, de canjiquinha com costelinha, de frango com quiabo, de pastelzinho de angu. Não tem problema isso. Mas diga a eles que há algo muito melhor do que canjiquinha com costela, do que frango com quiabo, do que pastelzinho de angu, do que pãozinho de queijo e cafezinho. E esse algo melhor é alguém que se chama Jesus Cristo, que morreu pelos pecados de cada um de nós, foi sepultado, mas ressuscitou e está vivo para dar salvação eterna para todo aquele que nele crê. Amém? Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pelo grande privilégio que temos, que anjos gostariam de ter, mas não têm. Nós o temos, de pregar o evangelho a toda criatura, de fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usa-nos, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. E que a Igreja Batista do Barro Preto, que a Igreja Batista de Vila Mariana, anuncie com toda a intrepidez, com toda a coragem e com toda a obediência o amor gracioso de Cristo Jesus. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se há alguém aqui me ouvindo que ainda não entregou sua vida a Jesus. Eu quero dizer a você uma coisa. Eu não estou falando aqui nada de religião. Aliás, nossa preocupação, minha e do pastor Tarcísio, não é que você seja membro da Igreja Batista de Barro Preto, nem da Igreja Batista de Vila Mariana. Porque igreja não salva ninguém. Pastor, salva ninguém. Nós estamos falando da sua eternidade, ou no céu, ou fora do céu, que se chama inferno. E Jesus já fez tudo para que eu e você passemos a nossa eternidade no céu. Basta apenas uma coisa. Não tem um contrato que você vai assinar, porque não é um relacionamento humano. Não tem nenhum rito religioso que você vai ter que cumprir, porque igreja e religião não salva ninguém. A Bíblia diz, é apenas crer no seu coração e confessar com os seus lábios: eu reconheço que sou pecador e que Jesus pagou o preço no meu lugar. Se você nesta noite entendeu essa mensagem e ainda não entregou sua vida a Jesus, no final do culto, você pode procurar qualquer corista aqui de Vila Mariana, qualquer irmão desta igreja, ou até mesmo me procurar, ou o pastor Tarcísio, e nós teremos o maior prazer de dizer a você: ora comigo, entrega a sua vida a Jesus e desfruta da vida eterna.
que Jesus quer dar a você. Que Deus te abençoe.